Olá a todos, bem-vindos ao canal Diário das Apostas. Pessoal, hoje vou analisar dois jogos, o LAN contra o PSG da La Liga e da Premier League, o Manchester City contra o Crystal Palace. Uh, Este vídeo supostamente já devia estar aqui, mas não está porque o primeiro que eu fiz pensava que tinha sido submetido e deu erro, não sei porquê. Portanto, durante a tarde, quando eu lancei o short aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok, a dar a sugestão das entradas, eu promovi também este vídeo, só que ele não estava. Portanto, as entradas foram lançadas durante a tarde e o vídeo da análise a justificar essas entradas também devia ter sido, mas ele não ficou. Portanto, os jogos já ocorreram. Se calhar já viram qual é que foi a sugestão que eu tinha dado. Foi no jogo do PSG, o PSG a vencer ao modo 2-15 e menos de 3 golos e meio no jogo do Manchester City. Portanto, este vídeo serve sempre com o intuito, tem o intuito de justificar essas entradas com análise. Pá, mas não ficou disponível, mas as sugestões ficaram disponíveis e é isso que importa. Portanto, eu vou fazer agora o vídeo novamente a justificar o porquê ah, a justificar o porquê dessas entradas, já que o gajo não ficou e eu gostava de saber porquê. Mas pronto, não importa. Então, vamos começar aqui no jogo do PSG. Porque é que eu escolhi o PSG a vencer ahm, a uma odd de 2,15? Pessoal, é muito simples, não, não tem muito segredo. Não tinha muito por onde pegar. Então, vamos analisar o lá. Marca em média 2,3 golos, tem 3,9 golos por jogo, vem de 6 vitórias. Desculpa, não vem de 6 vitórias, tem 6 vitórias nos últimos 10 jogos. O que eu queria dizer é que já não perde há 6 jogos. Em relação aos golos, vamos analisar aqui. Na primeira parte, há em média pelo menos um golo em 80% dos jogos, ou seja, nos últimos 8 houve pelo menos um golo, mais de um golo e meio, 50%, e para haver pelo menos um golo depois do minuto 30, temos 60% de probabilidade, ou seja, aconteceu pelo menos em 6. Já referente à segunda parte, há em média, para haver pelo menos um golo, temos 100% de probabilidade, ou seja, nos últimos 10 jogos houve sempre pelo menos um golo na segunda parte. Mais de um golo e meio temos 80%, ou seja, só em 2 é que não houve 2 golos. E depois, a partir do minuto 65, ocorreu pelo menos em um golo em 8 dos últimos 10 jogos e mais de um golo e meio apenas em um jogo. Para ambas marcam, temos uma probabilidade de 50%. Já o PSG marca em média 2,2 golos, tem 3 golos de média por jogo, 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Em relação aos golos na primeira parte, para haver pelo menos um golo, aconteceu em 8 dos últimos 10, mais de um e meio aconteceu em 6 e pelo menos um golo depois dos 30 minutos aconteceu em 4 dos últimos 10 jogos. Já na segunda parte, igual ao LAM, para pelo menos um golo, 100% de probabilidade, para mais de um golo e meio, aconteceu em 3 jogos apenas, e para haver pelo menos um golo, depois do minuto 65, aconteceu em 8, e para mais de um golo e meio, aconteceu em 2. Ambas marcam 50% de probabilidade. Opa, aqui não há muito que se lhe diga. As odds do mercado, para mim, a que tinha mais valor era o PSG ganhar. Primeiro, tem melhor equipa que o lá, apesar do lá estar a fazer um grande campeonato. Depois, PSG tem que ganhar para ser campeão o mais rápido possível. Eu nem sou sincero, eu nem sei se já foram campeões hoje. Portanto, no meu entender, era uma odd muito, muito valor. E vou-vos dar só esta informação. O PSG de fora tem 8 vitórias, uma derrota,
e apenas um empate. Portanto, tenho uma probabilidade muito alta de vencer os jogos fora. Daí a minha sugestão de entrada para o PSG a ganhar. Já o jogo do Manchester City, eu tinha dado menos de 3 golos e meio como prévia. E porquê? Vamos primeiro analisar o City. Marca em média 2,2 golos, tem uma média por jogo de 3 golos, 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Depois, para golos na primeira parte, para pelo menos um golo, aconteceu em 6 jogos. Já sabem que é sempre referente aos últimos 10 jogos, para não se tornar repetitivo, não vou estar sempre a dizer os 10 jogos. 10 jogos. Então, para pelo menos um golo na primeira parte aconteceu em 6, para mais de um golo e meio aconteceu em 4 e para pelo menos um golo depois do minuto 30 aconteceu em 4. Ou se preferir transformar por porcentagem, temos 40% de probabilidade. Está bem? Na segunda parte, para haver pelo menos um golo, aconteceu em 8 jogos, mais de um golo e meio em 6 e golos a partir do minuto 65. Pelo menos um golo aconteceu em 6 e para mais de um golo e meio aconteceu em 3. Ambas marcam uma probabilidade de 50%, ou seja, aconteceu em 5. O Crystal Palace marca em média 1,5 golos e tem 2,8 golos por jogo. 4 vitórias nos últimos 10 jogos. Na primeira parte, para pelo menos um golo, aconteceu em 9 dos últimos 10. Para mais de um golo e meio, aconteceu em 5. E para pelo menos um golo depois do minuto 30, aconteceu em 7. Ou seja, é um período bom para acontecer golos. Por acaso aconteceu. Depois, na segunda parte, para mais de 0,5 golos, aconteceu em 9 jogos, mais de um golo e meio em 4 e golos para depois do minuto 65 para 0,5, ou seja, pelo menos um golo, aconteceu em 6 e para mais de um golo e meio aconteceu em 2 só. Ambas marcam uma probabilidade de 70%. Então, porquê o under 3,5? Mercado que eu 99,999 das vezes eu não aposto, não trabalho. Ahm, Sempre no over. Mesmo na aposta do PSG é muito raro também apostar em vitórias. Só se para mim a odd tiver valor e se a análise se justificar para. Portanto, o que é que eu reparei aqui? O mercado tinha odds horríveis. Seja para o PSG a vencer o jogo, seja para o PSG a vencer ou primeira ou segunda parte, para golos, o mercado estava a apontar para o over 3,5. Portanto, só encontrei modo com valor, que foi o menos 3,5, ou seja, o under hum, para golos. Porquê? Então, o mercado acreditava que ia haver pelo menos 3 golos e meio, ou seja, 4 golos no jogo. Depois de eu analisar tanto o PSG como o Crystal Palace, vocês vão reparar aqui, olha aqui, a média de golos por jogo do PSG é de 3, ou seja, abaixo de 3,5. O Crystal Palace, olha aqui, a média por jogo de golos é de 2,8. Portanto, ambas as equipas estão com uma média abaixo de 3,5. Poderia ter ocorrido o mais 3,5, mas para este jogo, no meu entender, e como uma entrada pré-live, a odd tinha muito valor, porque ambas as equipas não tinham o 3,5. Só por isso. É preciso ir muito longe. Certo que o Manchester City era obrigado a ganhar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aliás, até vos vou dar aqui outro dado. A média de golos por jogo do Manchester City em casa também fica abaixo dos 3,5. É de 3,2. Normalmente eu só dou os últimos 10 jogos, mas eu também faço a análise aos jogos em casa e jogo fora. Mas eu posso vos dizer que o do Crystal Palace é de 2,7 fora. A média de golos por jogo. Portanto, estava, para mim, na minha análise, tudo indicava para o menos 3 golos e meio e foi por isso que eu dei essa prévia. É esta a justificação. Tão simples quanto isso. Pessoal, até a próxima análise.
Um abraço, fiquem bem e boas apostas.